Oi, gente. Então, hoje a gente se encontra, né, em mais uma aula. Vou dando continuidade ao que a gente vem discutindo na aula passada, que é o percurso da arte 3 do romantismo até o modernismo. Na aula passada eu falei sobre romantismo e realismo. Nessa aula eu vou falar sobre impressionismo e pós-impressionismo. Eu tinha dito para vocês na aula passada que eu ia falar sobre expressionismo também. Só que eu achei que ia ficar uma aula muito longa, porque são muitos pintores para falar nessa aula. E aí eu preferi fazer só sobre impressionismo e pós-impressionismo, que é como se fosse uma ramificação do impressionismo. Então vamos lá começar. Primeiramente, a gente sempre dá aquela pincelada geral sobre como é que estava aquele período. Lembrando que o impressionismo ele está num momento, né, de um contexto histórico, em que se tem um grande movimento de artes plásticas. Esse movimento ele é influenciado por, no século XIX, estar a França no período chamado Belle Époque, que é, traduzindo para o português, a Bela Época. Aí, se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que mais ou menos nesse período é um pouco depois do período que eu falei do realismo. O realismo vai ali na segunda metade do século XVIII, e aí o impressionismo ele vai mais ou menos nesse mesmo período começando a ganhar força. Como a gente sempre discute, todo período artístico que vem tende a negar com algo do período artístico anterior. Aqui no impressionismo, digamos que a gente vai ter um momento um pouco atípico, porque o que a gente vê no impressionismo, ele não está ali para romper só com o realismo. Ele está ali para romper com basicamente quase todos os períodos artísticos que a gente teve até agora. Realismo, romantismo, neoclassicismo, rococó, barroco, enfim, tudo mais. Tanto que o impressionismo é considerado como o berço das vanguardas europeias, porque é a partir dele que tudo aquilo que a gente vai ver, aquele academicismo, aquela forma de pintar, aquela forma de se representar, vai mudar e vai impactar nos períodos artísticos posteriores, que vai culminar com as vanguardas europeias. Falando um pouco sobre as pinturas do impressionismo, elas captavam as impressões perceptíveis de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, elas pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Inclusive, tem um momento da história, salvo engano, de Claude Monet, que ele pintou 30 quadros da mesma sacada de uma igreja, né? Só para mostrar em diversos momentos do dia, em diversos dias do ano, nas estações diferentes do ano e tudo mais. Os contornos no impressionismo, eles não são tão nítidos e as sombras, diferente do que a gente vê antigamente, né, que as sombras normalmente são pretas e escuras, aqui não. Aqui as sombras são ou escuras ou coloridas e normalmente elas tendem a ser mais coloridas. Eu peguei esse resumo da Info Escola, que assim, eu gostei, porque, apesar de ser um texto grande, né, vocês olhando assim o slide, eu gostei porque ele resume basicamente o que é o impressionismo. E aí eu vou ler devagarzinho e a gente vai discutir algumas coisas. Os artistas, eles estavam interessados em confinar com a tinta as impressões sensoriais de cor, luz, som e movimento, por meio de cores claras e brilhantes, bem como pinceladas mais livres e distintas. Por isso que o impressionismo ele não tem tanto esse rigor para ter um contorno, porque as pinceladas aqui elas são mais livres. E uma coisa que, se vocês pararem para prestar atenção, se você imagina uma tela impressionista e se você chega bem na frente dela, assim, a poucos centímetros de distância, você não vai conseguir ver contorno e nem um formato. Vai ser, assim, um aglomerado de tinta. Mas é quando você se distancia, aquela tinta que normalmente é misturada no painel, a tinta não é misturada na aquarela, como normalmente nos outros períodos artísticos, essa combinação de cores da tinta vai gerar a imagem que os impressionistas estão tentando mostrar. Assim como é do conhecimento de todos, as cores da natureza mudam conforme a luz incidente em determinado horário do dia. E essas impressões que os impressionistas queriam capturar. Por isso que, normalmente, os impressionistas eles não pintam em ateliês, eles pintam na luz do dia, porque eles vão ver a luz do sol irradiando sobre determinada cena ou sobre determinada paisagem, e essa luz do sol vai gerar uma impressão em determinado momento do dia que pode variar. Por isso que, normalmente, os impressionistas eles são aqueles pintores meio doidos, que quando eles começam a pintar, eles pintam uma grande velocidade, porque eles precisam daquela luminosidade para poder pintar a obra. E como essa luminosidade varia, seja porque uma
nuvem passa e cobre o sol ou alguma coisa do tipo, eles precisavam pintar numa velocidade maior do que outros pintores. Ainda, esses impressionistas estudavam muito sobre os efeitos ópticos. Para isso, usavam com frequência recursos fotográficos. A importância do surgimento da fotografia nessa época, que sim, já tinha uma importância já no romantismo, mas principalmente é nesse período, é porque os pintores desse período, eles não se preocupavam tanto em retratos, porque como vocês devem saber, né, em todos os períodos da história da arte, a gente teve pinturas sobre grandes personalidades, ou reis, imperadores, rainhas. Só que aqui não. Quando a fotografia surge, a arte, né, a pintura, ela vai perder um pouco a força para esse tipo de representação, de foto, fotografia, pintura, tudo mais. É por isso que aqui a pintura ela tem que atingir um novo patamar. Esse patamar, no impressionismo, é a impressão da luz do sol, ou das diferentes tonalidades que são advindas da irradiação da luz do sol, trazidas para a tela. E esse impressionismo, quando você já vai considerando o pós-impressionismo, ele tende a considerar também a subjetividade do pintor. E aí, como eu falei para vocês, eles preferiam trabalhar em ar livre e eles não se prendiam muito ao uso da perspectiva. Algumas obras têm sim o uso da perspectiva, mas de maneira geral eles não se atentavam tanto a isso. As figuras representadas não possuíam contornos nítidos, como eu já falei, e as sombras deveriam ser coloridas e as cores deveriam ser usadas puras, evitando a mistura de tonalidades. Por isso que as cores elas eram misturadas propriamente dito no painel. A primeira exposição impressionista foi realizada em Paris, em 74, e ela é considerada o ponto de partida da pintura moderna. Essa exposição ela é bastante conhecida porque ela dá origem ao nome do impressionismo. Se vocês forem parar para ler, na época que o impressionismo surge, ele não era bem quisto pela sociedade. Quando eu digo pela sociedade, eu digo pelos pintores e pelos acadêmicos da época. Nesse momento, vários pintores se unem para fazer uma exposição conjunta, o que naquele momento era algo que não era comum, isso era raro de se acontecer. Vários pintores para fazer uma mesma exposição. E aí eles se juntam, todos eles com esse viés mais impressionista, todos eles negando esse academicismo. E aí o que vai acontecer é que um crítico, né, que é o Leroy, ele vai nessa exposição e aí ele chega, né, vai fazer a crítica dele e aí ele coloca que um papel de parede é mais bem pintado do que a obra do Claude Monet, que é a impressão Nascer do Sol, que é essa obra que eu trouxe para vocês aqui nesse slide. Pelo fato de esse crítico falar isso e dizer que eles pintavam essa impressão, foi que aí eles resolveram se chamar de impressionistas. Falando um pouquinho das características dos dois períodos, essa nova pintura, né, que era defendida pelos impressionistas, eles defendiam com muita persistência, convicção e originalidade, porque para eles era importante romper com o academicismo que a arte vivia até então. Esse termo pós-impressionismo foi criado em 1910 e ele se referia a artistas como Van Gogh, Gauguin, Seurat e Cézanne. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Diferente do impressionismo, tá? Aqui é a praça um I, tá, gente? Que defendia um conceito estético unificado, mesmo que nem todos os artistas aderissem a ele, o pós-impressionismo se refere menos ao estilo e mais ao salto de gerações, que a gente vai falar também sobre isso depois. Mas lembrando que essa característica é algo que é até comum no impressionismo. É um período, né, um tipo de arte em que se tentava romper com o academicismo, só que meio que cada pintor ele tinha algumas características próprias, tanto no que ele pintava, no que ele gostava de pintar, ou ainda na própria técnica dele. Essas experiências impressionistas com as cores e a luz exploraram o vocabulário emocional dos artistas e os sistemas de expressão. E eles se concentram nas propriedades das cores, lembrando que a maioria dos impressionistas eles estudavam muito óptica, que era justamente a forma com que a união das cores no quadro vai gerar o entendimento do quadro ou a formulação de uma figura que deve ser entendida por quem está vendo aquele quadro. E além do visual, eles exploravam conexões entre pintura, sentimento, emoções, mente, intelecto, enfim. Gente, nesse momento, antes de eu começar a falar dos impressionistas mais conhecidos, eu resolvi trazer primeiro essa pintora impressionista, porque assim, eu não sabia da existência dela, eu descobri, né, que ela tinha sido uma pintora impressionista estudando, quando eu fui estudar para gravar essa aula para vocês.
E eu fiquei chocado porque ela foi uma das artistas que expuseram quadros naquela fatídica exposição que deu o nome do impressionismo, ou seja, ela era uma dos impressionistas originais. E aí eu fui pesquisar, vi alguns textos de crítica falando sobre isso, né? E é uma coisa que a gente sabe, que tanto naquela época como até hoje em dia, muitas mulheres não têm seu trabalho valorizado. E aí eu resolvi trazer, antes de falar dos impressionistas que são mais conhecidos, eu resolvi trazer logo ela para falar um pouquinho sobre a arte dela. O nome dela é Berthe Morisot. Ela é conhecida como a Dama do Impressionismo. Aí eu trouxe, né, essa frase que ela mesma falou. Eu creio que jamais tenha havido um homem que tratasse uma mulher de igual para igual. E isso é tudo que eu teria pedido, pois eu sei o que eu valho. Os trabalhos dela eram considerados por muitos críticos, não um nem dois, mas por muitos críticos, os melhores do grupo dos impressionistas. E quando tem-se essa questão de dizer que era melhor, não por causa de qualidade, porque todos tinham um ótimo trabalho, mas porque dos impressionistas ela era a mais originalmente impressionista. Os quadros dela eram assim os realmente mais impressionistas mesmo. O que ela gostava de pintar era o cotidiano de outras mulheres, além da família, né, que é Eugênie Manet e a sua filha Julie. Tem vários quadros belíssimos que ela pinta do marido e da filha. E uma curiosidade é que ela assinava as obras dela com o nome de solteira ou através de pseudônimos. Né? Ela assinava Berthe Morisot. Lembrando que ela era de uma família bem abastada, né? Ela era de uma família riquíssima e que naquela época a burguesia ensinava aos filhos tanto piano quanto artes, quanto várias coisas. Por isso que ela está incluída nesse período histórico da arte, apesar de não ser tão bem conhecida. Mas aí eu trouxe, né, ela aqui no começo para vocês saberem um pouquinho da arte dela. Tá aqui, esses são exemplos de quadros dela. Esse, por exemplo, da esquerda é o marido dela. Esse da direita que se chama Jovem com um vestido de baile, alguma coisa assim. E o que vocês conseguem perceber, gente, nos dois quadros, é que o contorno, ele não é tão nítido, né? Eu gostaria que vocês parassem para imaginar agora, vocês chegando bem perto dessas obras, por exemplo, bem perto dessas flores. Vocês iam chegar perto e iam ver só um emaranhado de tinta. Mas quando você se afasta da tela, você consegue perceber que tem caule, tem folha, tem flor. Fora, né, observando a janela, que parece um emaranhado de tinta, mas quando você se afasta, você vê que tem uma criança, você vê que tem uma mulher, e do lado esquerdo, o próprio marido dela. E a forma com que a luz incide sobre a obra é muito perceptível também, porque o marido dela, assim, na roupa dele, várias tonalidades da tinta, porque em alguns espaços o sol pega, em outros gera uma sombra. Do outro lado também, isso vai ter um impacto muito grande da luminosidade irradiada naquele momento. E uma coisa que é da maioria dos impressionistas é que eles gostavam muito de cores vivas, cores chamativas, porque se eles pintavam a luz do sol irradiava essas cores com muita intensidade. Aí eu mostro esse outro quadro dela, que eu acho belíssimo, né, que o nome dele é Eugênie e sua filha, que no caso é a filha dela também. E vocês também conseguem perceber, né, essa intensidade da luz do sol, a falta de contorno, as pinceladas mais suaves, mas também dá para perceber um pouco que as cores elas realmente se misturam no próprio painel, porque não é uma cor pura. Por exemplo, na manga dele você encontra 4 tonalidades de cores diferentes se você olhar para um pequeno pedaço do tecido. Então vocês conseguem realmente notar que essa tinta está sendo misturada no painel. E agora falando de outro impressionista, que foi ele que fez o quadro que nomeou o impressionismo, Claude Monet. Ele foi o maior impressionista francês e ele deu o nome ao movimento através daquele quadro, Impressão Nascer do Sol, que eu mostrei para vocês já. Ele foi um dos pintores que mais estudou os fenômenos ópticos para poder representar isso nas suas telas. Tanto que a qualidade inconstante da luz, a cor, a atmosfera, elas tendiam muito a essa abstração, que foi, né, a grande reclamação dos críticos da época, dos academicistas da época. Os últimos quadros dele tiveram grande influência no curso posterior da arte, assim como a maioria dos impressionistas, e as suas pinturas expressavam a consciência de como a luz e a natureza afetam a cor. Ele utilizava, né, desse contraste para poder captar a impressão fugaz de uma cena.
aquela impressão que você tem que ele pintou aquela obra em, sei lá, 30 segundos. É como se fosse uma fotografia, porque se ele está pintando e a intensidade da luz muda, a obra já vai se alterar. Então, tinha que ser algo rápido. E aí, como eu mencionei para vocês, ele explora a natureza ótica da pintura. E uma coisa importante que ele falou, que descreve também, assim, de uma forma mais básica, o que é o impressionismo, é que ele fala que só é possível conhecer um objeto plenamente se for possível experienciar toda a gama de possibilidades e impressões que ele vai provocar, né? Falando basicamente o que é ser um pintor impressionista. Trouxe alguns quadros dele, vocês conseguem perceber essa diferença da tonalidade, da irradiação da luz do sol, as pinturas, as pinceladas mais suaves, algumas figuras que vocês imaginando de perto, vocês não conseguiriam diferenciar, mas quando você se afasta, você consegue perceber do que se trata. Outra obra. Essa aqui foi a fachada da igreja que eu falei para vocês, que ele pintou 30 vezes, para poder, e essas 30 vezes foram diferentes. Aqui outro tipo de pintura, né, que falando do cotidiano, representando um campo de rosas. Vocês conseguem perceber que as cores eram realmente bem chamativas. As figuras não tinham um contorno muito forte. O que dá o contorno é a forma com que ele vai posicionar as cores. Outra obra. E essa aqui é uma das mais conhecidas, que é uma mulher com um sombrinho, que é uma das obras mais conhecidas dele. Eu imagino que vocês já devem ter visto em algum lugar. Que, de uma forma geral, também fala dessa irradiação da luz do sol e a tonalidade que isso vai causar na obra, porque em alguns pontos a luz é mais chamativa, em outros ela é um pouco mais escura. Aqui, a sombra, ela não é preta. A sombra, nesse caso, se vocês prestarem atenção, ela é um verde escuro, para representar a tonalidade que a sombra causa quando ela chega na grama esverdeada. Partindo para o próximo impressionista, e aí se vocês notarem, nessa aula a gente vai falar mais sobre os pintores mesmo. Nas outras aulas a gente fala mais sobre as características, e a gente fala sobre um ou dois pintores às vezes mais. Mas nessa aula a gente vai falar bastante sobre pintores. A gente vai falar agora sobre Edouard Manet. Ele foi um dos gênios da pintura francesa do século XIX, e ele aplicava uma sofisticada interpretação de realismo do Courbet ao cotidiano parisiense. Porque ele pintava mulheres, ele pintou algumas prostitutas. Ele, apesar de não ter uma perspectiva realista, de mostrar como a imagem realmente era, no conteúdo das obras dele, a gente notava, sim, uma perspectiva realista, porque ele representava coisas cotidianas, ele representava pessoas comuns, cenas do dia a dia e tudo mais. Ele exerceu uma enorme influência sobre os impressionistas. Se a gente tiver como classificar quem influenciou mais os impressionistas, foram Claude Monet e Edouard Manet, né, que até o sobrenome deles é parecido. E aí, como eu já falei para vocês, ele registrou a diversificada vida urbana de Paris do Segundo Império. Falando sobre essa obra, Um Bar no Folies Bergère, ela é considerada a obra-prima de Manet, e a sensação, né, que se absorve da obra é uma sensação de anonimato, porque é uma pessoa, é uma mulher comum, né, que trabalhava em um bar, e gera também essa sensação de isolamento dos espaços urbanos, porque você olha para a mulher e você consegue observar da expressão sentimental dela uma sensação meio que de distância, de frigidez, assim como um homem que está sendo atendido por ela. Essa obra ela foi feita, né, da perspectiva de um dos mais elegantes cabarés de Paris. E essa falta de emoção da jovem é um traço que Manet costumava usar para retratar o anonimato e a solidão que caracterizam os encontros arbitrários típicos da metrópole moderna, né, o que dá essa perspectiva realista às obras de Manet. E essa sensação é reforçada pela distorção da perspectiva tradicional do espelho, que aqui o espelho ele não está mostrando exatamente o que, entre aspas, a realidade da moça está indicando, né? Parece ser até uma obra diferente. E para confirmar esse impacto das obras de Manet nos impressionistas posteriores, a gente tem Marie Cassatt, que era outra impressionista, ou seja, no impressionismo tiveram várias mulheres, gente. Eu falei sobre a Berther porque ela foi, assim, uma das pioneiras na questão do impressionismo nas mulheres. Mas a gente teve várias outras. E aí esse impacto de uma obra que exerceu sobre outra obra
partindo dessa perspectiva deles, né, Manet e Monet, como os grandes influenciadores do impressionismo. O que vai mudar da obra dela para a obra dele é o que a gente vai ver aqui agora. Que é, por exemplo, a pintura de Manet, ela foi feita no seu período mais impressionista e ela foca a atenção no barqueiro como figura central, além da luz e da atmosfera que vai cercar ele. Já Marie Cassatt, ela vai se inspirar em Manet, mas ela altera os elementos principais. A atenção dela, ela se foca na mulher que segura a criança. É isso, vocês conseguirem perceber, né? Vocês veem que na obra da esquerda, de Marie Cassatt, a atenção da obra ela é focada na mulher segurando a criança. Na obra de Manet, a atenção é focada no barqueiro. Tanto que na obra de Marie Cassatt, o barqueiro ele está meio que em anonimato, porque ele está de costas e você vê só uma parte do rosto dele. E a cor chapada, que vocês conseguem, né, identificar isso, por ser uma cor que parece mais uniforme, e esse arranjo bidimensional da superfície vai refletir futuras preocupações do pós-impressionismo. Ele visa gerar um pouco mais de emoção na obra impressionista, porque de uma maneira geral, as obras impressionistas, elas tendem a ser mais realistas, elas tendem a mostrar momentos do cotidiano sem tanta emoção. Falando de Edgar Degas, ele foi um pintor fundamental do impressionismo. No entanto, as crenças dele, né, acabaram se separando de alguns membros do movimento. Vou falar isso depois, mas uma grande característica do impressionismo no geral era um pouco negada por Degas. Quando eu digo negada, não porque ele negava em si, mas porque ele preferia fazer outras coisas. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele estudou bastante o que é chamado de velhos mestres, que ele tinha uma preocupação com desenho, ele explorava movimentos e ele experimentava muitas técnicas diferentes, além de retratar cenas em áreas fechadas e com luzes artificiais. Basicamente, eu falei algumas coisas aqui que são um pouco contraditórias ao impressionismo, que é a preocupação com o desenho, do contorno, também essa questão de movimento, essa experimentação de técnica é algo que a maioria deles tinham, mas assim, uma grande diferença, gente, é que as cenas dele eram cenas com luzes artificiais, as cenas dele eram cenas em locais fechados, o que é bem diferente dos impressionistas da época. Então, algumas questões ele tinha de diferença com os pintores do impressionismo daquela época. Ele tinha, né, essa exacerbação de cores vibrantes, o que a maioria dos impressionistas tinham, e ele tinha um foco no quarto de vestir e no feminino. Além de que ele era conhecido como o pintor das bailarinas, porque ele pintou várias obras com bailarinas, que, de uma forma geral, contrastava a luz, movimento e espaço de pequenos locais. E ele incentivou vários modernistas, como Picasso e Henri Matisse, a inovar no estilo, nos temas e materiais. Algumas obras dele, que vocês percebem, né, que ele, do lado direito, ele focava no feminino, e também é um lugar que dá para perceber que não é aberto, ou seja, é uma luz artificial. Do lado esquerdo, da mesma forma, são locais fechados que têm uma luz artificial, mas que de uma forma ou outra contrastam a irradiação da luz de acordo com o pintar da obra. Como eu havia dito para vocês, ele era conhecido como o pintor das bailarinas, né? Vocês conseguem ver por essa obra, e que ele também se preocupava um pouco mais com o contorno, diferente dos outros impressionistas. E outra obra de bailarinas, se vocês procurarem, assim, obras de Degas, vocês vão ver muitas obras com bailarinas, porque esse era um tema que ele gostava muito de pintar para poder mostrar essa variação da luz, a irradiação da luz, de acordo com o movimento do corpo humano. Falando do último impressionista, a gente fala sobre Auguste Renoir. Ele começou com um trabalho comercial, ele pintava figuras e cenas em porcelana, mas o ofício foi se tornando obsoleto, né, com o avanço da modernidade, e aí essas pinturas elas eram feitas à impressão mecânica, só que ele sempre foi muito talentoso, e aí depois ele utilizou esse talento para a pintura. Prestando atenção nessa obra, que é o Baile de Moulin de La Galette, vocês conseguem perceber, né, que é uma cena do cotidiano, é um baile, imagino eu, entre pessoas de camadas mais abastadas da sociedade, e vocês conseguem notar também a diferença da cor nas pessoas da obra. Se vocês imaginassem essa obra em um contexto, por exemplo, renascentista, vocês iam ver que, apesar de ter aquele contraste do claro e escuro, perceptivelmente cada pessoa da obra ia ter seu contorno, ia ter seu contraste, ia ter sua cor, uma cor que seria muito bem definida,
uma sombra que seria escura, e tudo isso, quando a gente traz para o impressionismo, a gente consegue perceber que simbolizou realmente essa quebra do academicismo. Aqui os rostos, eles não são tão nítidos, a gente não consegue perceber tantos contornos, as pinceladas elas são suaves. Por exemplo, no terno dos homens, vocês conseguem perceber esses círculos, que provavelmente deve ser da luz do sol que incide, e eles devem estar embaixo, né, de árvores, que vocês conseguem perceber no fundo, que tem várias árvores, e aí quando as árvores balançam, o espaço que fica entre as folhas, que deixa passar a luz do sol, gera diferentes cores no terno dos homens. Então, por ser uma obra do cotidiano e que ele se preocupava em retratar essa impressão, vocês conseguem perceber que o impressionismo ele lidava muito com essa valorização das cores. As cores de acordo com a irradiação da luz do sol. Diferente dos outros pintores impressionistas, ele foi o que ficou mais popular em vida. Os outros, a maioria, não ficaram tão populares por causa dessa ainda necessidade de quebrar com o academicismo. Ele não, ele já ficou famoso ainda em vida. E a maioria das suas obras representavam o povo de Paris, e ele pintou bastante o nu feminino ao ar livre. O que deve ser algo bem estranho, né, quando a gente para imaginar o que a gente viu de arte até agora, porque o nu feminino é como se fosse um tabu. E ele pinta o nu feminino à luz do dia. E uma característica importante, né, de quando ele pintava esses corpos nus femininos é que eles não esbanjavam erotismo ou sensualidade. Eram corpos comuns que eram retratados, entre aspas, de uma forma real. Espero que o YouTube não me cancele com essa obra. Agora a gente fala um pouco do pós-impressionismo. Que o pós-impressionismo ele é uma tendência artística que surge no final do século XIX, só que, assim, mais precisamente a partir de 1886, quando ocorre a última exposição impressionista, e ele vai até o cubismo. Tanto que o pós-impressionismo ele vai realmente influenciar no surgimento do cubismo. Um grande impacto para a pintura dessa época foi o surgimento do pontilhismo, que o principal representante era Seurat, e assim, o pontilhismo ele não é tão diferente do que a gente vê até agora, só que o que a gente vê até agora eram pinceladas mais leves, mais suaves. Aqui eram pinturas que eram feitas com pontos, que se você para, como no impressionismo mais, entre aspas, raiz, se você para numa obra e fica assim bem pertinho, você vê só um emaranhado de tintas. Aqui, se você para numa obra e vê assim de pertinho, você vai ver um monte de ponto. Mas quando você vai se afastando, você vai conseguindo entender o que significa aqueles pontos e esse contraste de cores que os pontos estão causando para gerar as figuras da obra. E aí vocês conseguem perceber nessa obra que é Tarde de Domingo, na Ilha da Grande Jate, que ele se importa com a luminosidade, tanto que em alguns locais a grama ela está mais verdinha, porque é onde tem a luz do sol, em alguns locais ela está mais escura, porque imagina-se que não tem a luz do sol. E ele não se preocupava somente em fazer essa sombra escura, preta. Ele fazia a sombra realmente colorida e com o impacto da falta de luz na obra. Só que a principal diferença do pós-impressionismo é a preocupação com o sentimento humano. Diferente do impressionismo, o pós-impressionismo ele se importava um pouco mais com a subjetividade humana. E é isso que a gente vai ver mais intensidade nos próximos pintores. E não fugindo tanto do impressionismo, eles valorizavam a bidimensionalidade. Em algumas obras vocês vão conseguir perceber perspectiva, mas na maioria das obras elas eram em um ponto de vista mais bidimensional. Agora a gente fala de Vincent van Gogh, que eu acho que, como eu já falei para vocês em sala de aula, ele é o meu pintor favorito. Van Gogh teve uma vida muito difícil, não somente pelo fato, né, de ele ter um transtorno mental, mas também porque ele nem sempre teve boas condições financeiras. Apesar de ter a ajuda do seu irmão, né, Theo, ele passou por algumas dificuldades e em alguns momentos, mesmo com essas dificuldades, ele prezou por ajudar as pessoas que ele podia. Enfim, eu não consigo imaginar como seria Van Gogh nos dias de hoje com um tratamento mental, com o tratamento da doença mental que ele tinha, que até hoje não se sabe qual é. Algumas pessoas suspeitam que fosse esquizofrenia, outras suspeitam que fosse um transtorno de bipolaridade, que era acentuado muitas vezes com abstinência alcoólica, porque ele bebia muito álcool.
e ele também não se alimentava muito bem, ele bebia basicamente água e comia pão e bebia, e aí essa abstinência alcoólica pode ter acentuado as crises que ele tinha, né, do transtorno mental, que até hoje não se sabe. Mas, mesmo com essas dificuldades, ele foi um incrível pintor. Por isso que eu considero assim, ele um dos melhores pintores da história da humanidade e é o meu favorito. Falando dele, atualmente é um dos artistas mais conhecidos do mundo. Apesar da banalização do nome Van Gogh, os quadros deles continuam sendo um dos mais tocantes testemunhos pessoais da crença em alguém pela arte. Porque, como eu falei para vocês, ele passou por muitas dificuldades e mesmo assim ele não desistiu de fazer o que ele mais gostava, que era pintar. Suas pinturas estão entre as mais inspiradoras da arte moderna e ele tinha uma dedicação quase que religiosa pela vida como artista. Tanto que na história, né, de Van Gogh, ele tinha um grande impacto da religiosidade porque o pai dele era pastor e ele quase que se tornaria também um pastor. Só que porque ele fez o exame e ele se recusou a fazer o exame em latim, que aí ele foi reprovado na escola de teologia da Holanda. E aí depois disso ele resolveu mesmo encarar e entrar na vida como artista, apesar de, enquanto vida, só ter vendido um quadro, ele produziu mais de 1.000 obras entre desenhos e entre pinturas, mas ele só conseguiu vender uma e ele, assim, ele, entre aspas, morreu como um cara que falhou. Só que depois da morte dele, quando as pinturas foram realmente valorizadas, ele se tornou um dos pintores mais importantes da história da arte. Ele teve uma carreira breve, né, porque ele cometeu suicídio. Ele era autodidata, apesar de ter tido a mãe, né, que era pintora, e algumas influências. A maioria das coisas que ele pintou eram o que ele sentia e a sua subjetividade, a expressão da sua própria emoção, quando ela se contrastava com o impressionismo. E aí Camille Pissarro, um dos primeiros mentores do artista, disse: "Este homem vai ficar louco ou superar todos nós." Que ele faria as duas coisas eu nunca imaginei. Essa é uma das obras mais conhecidas dele. Vocês conseguem perceber também essa intensidade de cores fortes e com essa grande luminosidade, o contraste da sombra com a luz, apesar de ser um local fechado, né, com uma luz teoricamente artificial, tinha esse grande contraste entre sombra e luz. A falta de contorno tão rígido, as pinceladas mais suaves. Inclusive, alguns críticos diziam que Van Gogh pintava com os dedos, né? Inclusive, algumas obras a gente consegue perceber um pouquinho disso. Mas não sei se isso é uma certeza. Ele usou cores simplificadas para expressar uma sensação de desânimo e desespero em relação ao café e seus frequentadores, porque eles estão numa obra que é assim terminantemente rica de cores, porém a maioria das pessoas da obra ou estão tristes ou elas estão com uma feição mais sóbria ou você mal consegue ver o rosto delas. Essa obra ela está relacionada com a chegada de Gauguin a Arles, que inclusive Paul Gauguin, ele também era um pintor pós-impressionista, só que eu não vou falar dele aqui, mas ele foi importante para a história de Van Gogh porque eles eram bastante amigos e eles iam fundar uma escola juntos. Só que, né, quando eles estavam planejando isso, e foi o momento que Gauguin chega em Arles, foi um dos momentos de crise de Van Gogh, e aí aquela questão que todos vocês devem conhecer, que ele corta a própria orelha e envia para uma prostituta, inclusive ele se relacionou com algumas prostitutas, e o que você consegue perceber nas obras dele é que ele se sentia incrivelmente sozinho, tanto por essa questão de, entre aspas, não ser bem sucedido, quanto pela questão de que as pessoas da região sabiam que ele tinha uma doença mental e ele sofria muito por isso, preconceito, as pessoas desvalorizavam o trabalho dele, muitas vezes tratavam mal ele, enfim, coisas que vocês devem imaginar para a época. E ele usava cores puras, não misturadas, para expressar a intensidade de emoções. Eu vou mostrar mais algumas obras dele daqui a pouco, mas aí só falando que as fontes de luz começam a ganhar vida própria. Essas lâmpadas gigantes do café parecem vibrar e pulsar como se fossem estrelas arredondadas no céu noturno. Aí vocês vão lembrar, né, da grande obra de Van Gogh, que eu vou mostrar ela daqui a pouco. E essa perspectiva exagerada, ela decorria da influência das gravuras japonesas. Ele era bem aficionado pela cultura japonesa, tanto que ele pintou alguns quadros, né, com essa temática oriental. E aí essa parte, né, que é uma fala dele, que tentei retratar em vermelho e verde este terrível sofrimento humano.
Como que as pessoas têm acesso às memórias de Van Gogh é porque ele morava longe de Tel e eles conversavam muito por cartas, inclusive algumas cartas muito bonitas, e que demonstram, né, que Van Gogh ele não tinha um insight tão forte sobre a sua doença. Essa outra obra, que é Comedores de Batata, é uma obra de Van Gogh que, apesar de ser impressionista, ela tende muito ao realismo. Ela faz um contraste da realidade social, da realidade das pessoas daquela época. Que foi nesse período em que ele estudou a vida e o trabalho de camponeses e mineiros, representados com honestidade e sentimento, né, que é os comedores de batata. E ele foi influenciado nessa época pela luz e paleta de Rembrandt e temas de Millet, né, que era um realista. E ele criou algo original na intensa, sombria, rude e severa representação da vida camponesa. Em 88, Van Gogh deixa Paris e vai viver em Arles, no sul da França. Ele produziu mais de 200 quadros em 15 meses, mas, em geral, a obra de Van Gogh passa de 1.000 obras, seja quadros, desenhos, pinturas ou coisas do tipo. E aí, do lado esquerdo, vocês estão vendo A Noite Estrelada sobre o Ródano, só que vocês precisam diferenciar da obra A Noite Estrelada, porque aquela obra ela tem a casa e ela tem aqueles desenhos circulares da luz, da lua, tudo mais. Essa é uma obra diferente, mas com a mesma visão. E aí outras obras. E essa é, né, à direita, é A Noite Estrelada, a mais comum, a mais conhecida, que é uma das obras, assim, suprassumo da vida de Van Gogh, é a mais conhecida, é uma das obras que mais valem hoje em dia, enfim. Esse é o quarto do artista. Os girassóis de Van Gogh, inclusive, gente, Van Gogh ele pintou vários girassóis, não tem uma obra que seja, assim, os girassóis de Van Gogh, tem várias obras que sejam assim, da mesma forma, ele pintou vários autorretratos, tem autorretrato com chapéu de feltro, tem autorretrato com a orelha cortada, enfim, vários autorretratos. Falando agora de Paul Cézanne, que ele é um dos grandes pós-impressionistas, a arte dele é fundamental para compreender o desenvolvimento da arte moderna. São artistas como Picasso e Matisse. Né? Inclusive, Paul Cézanne ele é muito importante para o desenvolvimento do cubismo. Assim como a gente está vendo, né, que alguns pintores dessa época do pós-impressionismo, inclusive Van Gogh, são também importantes para o desenvolvimento do fauvismo, do simbolismo na pintura e tudo mais. Essas pinturas representam uma virada na história da pintura ocidental, porque ele explora de modo disciplinado e intenso os principais problemas da pintura. Ele representa um afastamento da pintura visual e sensorial e ele dá espaço a uma arte mais cerebral e intelectual. E ele parte, né, ele vai além dessas pinturas óticas do impressionismo quando ele explora uma nova relação entre olhos e mente. Ele pintava muito sobre natureza morta, que vocês conseguem ver à esquerda. Era importante para ele compreender e reconciliar a realidade tridimensional da natureza com o espaço bidimensional da pintura. Ele distinguia um pouco o subjetivo do objetivo e ele produziu 3 grandes versões de As Banhistas, o auge de sua experiência com formas e espaço, né, que vocês conseguem observar. Ele buscava integrar plenamente as figuras na paisagem e ele foi, como eu já falei, de forte inspiração para Picasso e os cubistas. Ele distorceu as formas em prol dos interesses de sua composição e ele usava blocos de cor pura para enfatizar as formas. E é importante a gente estudar que ele deixava alguns espaços sem tinta na tela como parte desse processo, né, da pintura dele e de colocar todos os personagens da obra nessa perspectiva tridimensional. E aí vocês conseguem perceber essas variações e que ele também estava bastante ligado com a exposição de formas geométricas, que é algo que vai influenciar bastante no cubismo. E é isso, gente. A gente acaba a nossa aula por aqui. Como eu sempre digo para vocês, existem vários outros pintores impressionistas e pós-impressionistas. Eu não consegui falar de todos. Eu não falei, por exemplo, de Paul Gauguin. Eu não falei de Seurat. Porém, eu trouxe aqui os mais importantes e, né, falando sobre as características principais do impressionismo, que é o que deve ser cobrado para vocês nas questões do Enem. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula que a gente vai falar sobre, salvo engano, cubismo, fauvismo e eu acho que expressionismo. Então, muito obrigado e é isto.